Bom, companheiros, eu gostaria de gravar um pensamento meu em relação aos judeus, ao cristianismo e aos judeus e ao sentimento de um para com o outro. Eu assisti um vídeo agora há pouco falando sobre um livro satânico, quer dizer, um tipo de um consenso de um grupo de pessoas que com certeza é um grupo religioso, que tem uma crença de linha dura, tanto é que está sendo observada por outra pessoa. E nesta linha de pensamento, de doutrina desta religião, eles julgam que o cristão, ou que sejam os gentios, aqueles que não são descendentes dos judeus, que não sejam judeus, são todos inferiores e dignos de todo tipo de maldade, de todo tipo de perversidade, que não são como se fossem gente, seriam tratados como animais nocivos em relação a eles. Não, na hora que eu vi isso, tudo bem, eu vi isso e eu pensei, bom, da mesma forma os cristãos pensam sobre os ateus, aqueles que não aceitam divindades, doutrinas que não tenha lógica, pelo menos para o indivíduo. Então, sendo cético, sendo posto como ateu, os religiosos, os crentes, os cristãos desejam a mesma coisa, têm a mesma visão em relação ao que esse grupo essa religião tida como judeus, a mesma visão, semelhante um do outro. Quer dizer, eu nessa conversa eu sou o pior dos piores, né? Mas eu penso assim, companheiros, eu acredito que não podemos indicar toda uma etnia, toda uma raça por causa de um grupo religioso, porque ali dos judeus, dos descendentes de Abraão, ali dos Jacó, os filhos de Jacó, todos eles se espalharam e a tribo, o nome de judeu se deu por causa da divisão ali, quando houve aquela questão do filho de Davi, o filho de Salomão. Quando o filho de Salomão tomou o lugar do pai, então ali houve uma dissensão de tribos e ficou ali aquela linhagem de judeus. Quer dizer, é uma etnia, é um povo histórico, é uma civilização histórica. E essa ideia de que esta civilização, este povo, é que está perseguindo, é que está querendo dominar os gentios, aqueles que não são da descendência deles, eu acho que é muito delicado pensar desta forma. Eu acho que isso seria como que invocar um ódio popular por esta raça que nós podemos ter como dominantes. Então, não podemos esquecer que os judeus é o que ocupavam a Alemanha, e que foi, segundo o meu ponto de vista, foi por causa do desenvolvimento, por causa da desenvoltura do povo judeu, que os alemães se viram pressionados e tomaram à força o que os judeus estavam ocupando ali pelo seu direito, pela sua capacidade, pelo seu desenvolvimento que ele tem, pelo dom que ele tem de produzir. E agora nós vemos que os judeus são destacados na ciência, entre os intelectuais. Os judeus estão sempre em destaque. É claro que a gente não pode desprezar outras etnias, como os orientais
são finos na tecnologia, eles têm uma habilidade que o judeu não tem, tanta habilidade, porque ambos têm a habilidade um que o outro tem, mas uma etnia tem mais habilidade que a outra. E é admirável a tecnologia dos orientais. Agora, em questão de religião, em questão de propagar de que determinada raça tem um documento, tem um estatuto que visa o domínio global, não, eu não penso que isso seja coisa boba. É claro, existe sim grupos, existem sociedades que inclusive tem também pessoas que são da etnia dos judeus, mas também tem outras etnias, tem outros poderes de civilizações, os cabeças, a cúpula de domínio das civilizações se reúne, entre eles estão os judeus. Agora, pensar que a raça judeu queira ter o domínio global, não. Agora eu penso também, eu fico admirado que as pessoas que estão levantando isso, tem pessoas que não são religiosos, tem pessoas que estão levantando isso por observação de política global. Agora, do ponto de vista religioso, as pessoas que estão se levantando contra o domínio da raça judeu, eu penso que eles deviam observar que tudo o que o judeu está dizendo é aquilo que o povo sempre pediu. Porque todo cristão, ele tem esperança nas profecias, nas promessas que foram dadas ali na origem do povo judeu. Quer dizer, por que motivo? Até mesmo o próprio Jesus, o próprio Messias, e Yahushua também, que se ele é este que vocês falam, Yahushua, ele mesmo disse, quando uma mulher pediu para ele para que atentasse para ela, o Jesus disse para ela: não convém dar aos cachorrinhos, tomar dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela era gentia, quer dizer, os filhos de Israel era prioridade para o seu Messias, aquele que vocês têm como Salvador, o Filho de Deus. Ele mesmo mostrou que a prioridade era os filhos de Israel. E você é gentio, você não é israelita. Bom, talvez seja, nós não sabemos quem é, quem não é, porque está tudo misturado. Mesmo assim, lutar, se voltar contra um grupo que quer um domínio religioso, tendo isto como judeus, não, companheiro. Não se pode levantar um ódio contra uma raça. E quem observa a Bíblia, quem é religioso, sabe que as promessas daquilo que vocês acreditam contam exatamente isso. Eu já fiz um comentário sobre o meu pensamento do que seria o Messias ou a volta do Messias. E eu sempre disse que quando acontecesse, todos esses que buscam por ele, que batem palma, que cantam para ele, teriam ele como inimigo, como adversário, porque ele viria para dominar toda a terra, para ser o único, segundo está escrito, aos descendentes de Israel. E toda a terra dobraria os seus joelhos ao Messias. Mas para isso, companheiro, muito sangue, muita coisa vai rolar. Bom, esse é o meu pensamento. Eu só gostaria que quem está promovendo ódio racial, eu gostaria que não fizesse isso. Se tem pessoas, tem grupos
com estatutos de domínio religioso. É um grupo religioso que tomou o nome do povo judeu. Porque o povo judeu não é isso que estou falando. Embora eu não sou judeu. Eu só estou apenas assim, pondo os meus pensamentos sobre aquilo que eu vi e entendi. Companheiros, longa vida.